Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Silvonei, professor da disciplina de História. Sejam bem-vindos aí ao meu canal, onde estamos sempre atualizando, trazendo assuntos novos dentro da disciplina de História. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, quer deixar algum comentário, fique à vontade. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Antiguidade Clássica, especificamente vamos falar sobre a Grécia Antiga. Antes de falarmos de Grécia Antiga, então vamos dar uma definição, vamos falar um pouquinho desse conceito de Antiguidade Clássica. Esse termo, essa expressão, Antiguidade Clássica, se referia principalmente ou especificamente a gregos e romanos. Ela foi construída lá no século XVIII por historiadores europeus e eles vão se referir basicamente a essa sociedade greco-romana. Porém, esse conceito ele foi se ampliando, principalmente ali a partir do século XIX. Nós vamos ver o Egito Antigo, a Mesopotâmia também entrando ou fazendo parte desse conceito de Antiguidade Clássica. Lembrando que a Europa moderna, ela constrói suas raízes nos conceitos de Antiguidade Clássica. Então, tudo hoje, por exemplo, a arquitetura, as artes, a filosofia, até o próprio esporte, tudo tem o seu fundamento lá na Antiguidade Clássica. Por isso que geralmente eles se referiam a essa sociedade greco-romana. Embora hoje, quando a gente fala de antiguidade, nós estamos se referindo a um período e vai englobar todos os povos, não só da Europa, os europeus, mas também africanos, asiáticos e assim por diante. Quando a gente fala de antiguidade, nós também falamos de um período, uma periodização que geralmente os nossos historiadores costumam fazer. Os mais tradicionais, usam essa periodização. Eu particularmente gosto, até por uma questão didática, dividir Idade Antiga ou Antiguidade, que vai da invenção da escrita, por volta ali de 3.500 anos antes de Cristo, até 476 depois de Cristo, com a queda ali do Império Romano. Depois nós temos ali a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Eu particularmente, como eu disse, gosto até por uma questão didática. Mas quando a gente fala de Antiguidade Clássica, a gente coloca a invenção da escrita como sendo o ponto de partida, nós acabamos excluindo muitos povos, porque muitos povos não desenvolveram uma escrita. São considerados povos ágrafos, que não desenvolveram uma forma de escrita. E algo bem relevante, que eu gostaria de deixar bem claro aqui, que apesar de alguns povos, como foi aqui na América ou na África, não terem desenvolvido a escrita, isso não coloca eles numa subcategoria. Isso não coloca eles numa categoria inferior, até porque cada povo se expressou de uma forma, usou formas diferentes para se expressar, seja pela pintura, pela construção de objetos, cerâmicas, de muitas formas no aspecto cultural. Então, é importante que nós salientemos que não existe uma cultura melhor que a outra. Todas as culturas são importantes, cada cultura tem as suas peculiaridades, cada cultura tem a sua importância e não existe uma cultura comparada assim, uma cultura que seja melhor do que a outra. Mas é importante que entendamos que a Antiguidade Clássica, principalmente para o europeu do século XVIII, se referia especificamente à Grécia e a Roma, e até para a gente entender alguns materiais, algum livro que vocês forem ver, e aparece a expressão na Antiguidade Clássica, então se referindo especificamente à Grécia e Roma. Grécia Antiga, vamos falar um pouquinho então a questão geográfica, se localiza ali na parte sudeste, abrangendo ali a Grécia continental, a Grécia insular e a Grécia asiática. Então, essas três grandes porções. Essa ponta, que é a Grécia peninsular, e a Grécia insular, que são aquelas ilhas que ficam no Mar Jônico, também no Mar Egeu, e a Grécia asiática, que pega aquela parte ali onde hoje fica a Turquia, toda aquela parte litorânea em verdinho que vocês estão vendo, ali a Grécia asiática. E também a Grécia, a Magna Grécia, que vai pegar ali principalmente a parte mais litorânea ali da Itália, da Península Itálica. Então, ao longo do tempo foram se expandindo. O território na Grécia é montanhoso, pouco fértil, é uma característica. O litoral com características que facilitam a navegação. Isso estimulou o comércio, estimulou inclusive o contato com outros povos. Muito importante também. Os principais povos que vão formar os gregos são os jônios, os eólios, os dórios e os aqueus. São esses quatro povos que vão dar origem aos gregos, ou à Grécia. Mas a primeira unidade política e social que surge na Grécia é o chamado oikos, que são as famílias ampliadas. Aquelas famílias que reúnem avós, pais, tios, todos uma família ampliada.
e essa família, toda a produção agrícola que havia ali era para a subsistência dessa família. Alguns chamam de genos, que vão se tornar depois, vão formar as fatrias, e as fatrias as demos, né? Então, mas isso é uma outra, vamos dizer assim, para um outro momento. Então os oikos são essas unidades familiares, né, que são geralmente unidos por laços de parentesco. Depois nós vamos ter então a formação da cidade-estado. Lembrando que na Grécia Antiga eles não chegaram a formar um império, a Grécia não se tornou um império, eles viviam em cidades-estados, até pela questão geográfica as cidades eram separadas, né? Cada cidade tinha um governante, tinha suas leis, seus costumes, as suas divindades, tinha a sua forma de organização política, social, econômica diferenciada. Podemos até comparar com os maias também, que também se organizavam assim em cidades-estados. A cidade-estado é essa unidade independente, né? Como eu disse, é uma cidade independente, é um estado soberano. Ela é dividida em 3 partes principais. O território agrícola é uma parte agrícola na região adjacente ali à cidade. Um núcleo urbano, esse núcleo urbano tinha a acrópole, que era a parte mais alta, e a parte baixa era chamada de ágora, onde ocorriam os comércios, havia uma grande intensidade comercial. E a parte alta, então, era a acrópole, só para entendermos isso. Aqui eu trouxe uma imagem do Partenon de Atenas, uma foto atual, onde naquela parte alta vocês podem ver ali o Partenon. Tinha um complexo de templos em homenagem, inclusive o templo de Atena, que era a patrona da cidade, a divindade principal da cidade. Então dá para vocês observarem ali como funcionava a acrópole, né? Só para a gente ter uma noção. Muito bem, ocorre ali principalmente a partir do século VIII ali, uma expansão do território grego, o surgimento de colônias gregas fora desse ambiente que nós citamos ali, que é a Península Balcânica. Eles começam a formar colônias ali na região onde que fica hoje, a gente chama de Ásia Menor, mas hoje fica a Turquia. Toda aquela região do Mar Negro, né, que é como se fosse um lago, ali também surgem várias colônias, ali no norte da África também, na Península Itálica e assim por diante, inclusive até na Península Ibérica. Eles vão espalhando as suas colônias. O que levou os gregos a se espalharem? Alguns motivos. Primeiro, a partir do século VIII nós temos um grande crescimento populacional, né? Começa a haver um crescimento populacional e uma necessidade de buscar novas terras, porque, como nós dissemos, o território grego era montanhoso, pedregoso e com poucas regiões férteis. Concentração de terra na mão de algumas pessoas ou de poucas pessoas, né? E aqui começam a surgir as classes sociais, porque uns têm muito, né? Poucos têm muito e muitos têm pouco. Então começa a haver uma concentração de terra na mão de alguns homens, né? Nós chamamos isso de aristocracia, né? Aristocratas, né? Porque eles acabam detendo a maioria das terras, né? Acabam detendo as terras produtivas, as melhores terras, vamos dizer assim. Temos também com isso o surgimento de muita escravização, né? Algumas pessoas, principalmente os proprietários que não tinham tanta condição, acabavam tomando empréstimo, não conseguindo pagar e acabavam perdendo as suas terras e também sendo escravizados, né? Isso é importante também salientar. Então a busca de novas terras em áreas distantes possibilitou a fundação de cidades, de que nós chamamos de colônias, né? Então o surgimento de colônias gregas. Vamos entender um pouquinho agora, falar de 2 principais cidades, que são a cidade de Atenas e depois vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Esparta. A cidade de Atenas, quando a gente fala de Atenas, a gente, talvez a maior contribuição de Atenas, né, é difícil falar a maior, mas uma das maiores contribuições de Atenas é a ideia de democracia. Também temos, além da democracia, nós temos como, por exemplo, a sua forma de organização política, a filosofia também, né, que é muito importante, é uma contribuição, né, da Grécia, principalmente aí de Atenas. Atenas foi fundada pelos Jônios, ali por volta do século X a.C. Inicialmente, ela teve várias formas de governo, ela não nasceu como uma democracia. Aí existiam lá, por exemplo, talvez a primeira forma de governo que existiu em Atenas foi a monarquia, depois nós temos a oligarquia, que é o governo, o poder na mão de poucos, e depois nós temos a democracia. Deixa eu explicar rapidamente para a gente entender. Essa expressão vocês vão ouvir muito, oligarquia, poder na mão de poucos, ou governo de poucos.
a aristocracia, governo dos melhores, mas na verdade, vamos dizer assim, é praticamente uma mesma coisa, né? Os mais ricos também detinham o poder político, era uma minoria que detinha o poder político. Então, isso gerava grande insatisfação política de outras camadas. Então, vai surgir alguns reformadores. A gente vai falar de Solon, Clístenes e depois um pouquinho de Péricles. São os 3 grandes reformadores. Solon, ano de 594 a.C., ele vai adotar algumas medidas, como, por exemplo, a extinção da escravização por dívida. Ele extingue a escravização por dívida. A partir desse momento, ninguém mais em Atenas poderia ser escravizado por dívida. Ele muda também o critério. Nós temos um critério dos chamados eupátridas, do bem-nascido, né, os que detinham o poder político, aquelas pessoas privilegiadas que nasciam em famílias importantes, famílias influentes, e agora ele cria um outro tipo de separação, onde ele vai dividir o poder por critério de riqueza. E, de certa forma, os ricos, né, quem mais tinha posses, quem mais tinha poder econômico, os mais ricos, eram as pessoas que de fato iam poder participar mais da vida política. Então vai ter uma mudança aqui, o critério de riqueza substituindo o critério de nascimento. Essa questão do eupátrida, ou do bem-nascido, isso vai por muito tempo na história, inclusive na Idade Média. A condição social do indivíduo era determinada pelo nascimento, o local onde ele nascia, a família onde ele nascia. Muito bem. Solon então extingue a escravidão por dívida. Depois nós temos em 508, século VI, Clístenes. Esse é o cara que vai dar início então à democracia. Professor, democracia. A gente vive num país democrático. O Brasil hoje é um país democrático. O que é uma democracia? É o poder na mão do povo, é o povo que decide. De tempo em tempo nós elegemos os vereadores, os deputados, os senadores, o presidente da república. Então, isso é democracia. Não é só no voto, mas também acompanhando, fiscalizando, denunciando, vendo se os governantes estão cumprindo os seus planos de governo. Isso é uma democracia. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você perguntar para o teu pai, para a tua mãe, quem ele votou na última eleição, e aí você pergunta também se ele tinha conhecimento do plano de governo, e se esse candidato foi eleito, caso ele tenha sido eleito, ele cumpriu o seu plano de governo? Isso é democracia. É participar, né, da vida política. Então, a democracia começa aqui com Clístenes. É uma forma de governo. Demos, quer dizer povo, kratos, poder na mão do povo. As principais instituições, os principais órgãos da democracia ateniense, nós temos a Eclésia, que era composta por todos os cidadãos que podiam participar. Lembrando que o conceito de cidadania em Atenas é diferente do nosso conceito hoje, porque em Atenas, cidadão era apenas homem, acima de 18 anos, nascido em Atenas e filho de pai e mãe ateniense. Mulher era excluído, o estrangeiro também, e o escravo muito menos. Então, havia talvez mais de 50% da população não tinham cidadania, não podiam participar. Hoje no Brasil, independente da tua classe social, você é um cidadão, você tem todos os direitos e deveres de todos os demais cidadãos. Em Atenas não, em Atenas somente homem, nascido em Atenas, filho de pai e mãe ateniense. O restante ficavam todos excluídos. Então eles participavam da chamada eclésia, que era essa assembleia, né, que juntava todos os cidadãos para decidir os destinos da cidade. E a democracia ateniense era uma chamada democracia direta. O que é uma democracia direta? Os cidadãos, eles votavam nas leis. Eles mesmos votavam. Juntavam o povo lá, os cidadãos, colocavam a lei, liam ela, a bulé, que era outra instituição que preparava a lei, era lido aquela lei, e aí era um sistema de votação. Quem concorda, levanta a mão, né? Aí via lá a maioria votou que concorda, então a lei passava a vigorar. A maioria disse que não concordava. Quem não concorda, levanta a mão. Um exemplo, se a maioria levantasse a mão, a lei não entrava em vigor. Então era uma democracia direta. O cidadão votava aprovando ou não a lei. Só que isso, vamos entender, é difícil. Uma cidade aí de 100 e poucos mil habitantes, talvez mais, né? É difícil você conseguir participar. Até porque você tem a tua vida, você tem o teu trabalho, você tem a tua atividade, participar. Hoje a democracia ela é indireta. Nós elegemos os representantes e eles são os que votam nas leis.
Então os principais órgãos da democracia ateniense era a eclésia e depois a bulé, que era um conselho de 500 homens que preparavam as leis para serem votadas pela eclésia. Ostracismo. Ostracismo era um mecanismo de defesa da democracia. Ou seja, o ostracismo dizia o seguinte, que consistia em expulsar da cidade por 10 anos qualquer pessoa que representasse uma ameaça à democracia. É quase um exemplo do impeachment. O cara é impeachmentado, perde os direitos políticos. Tá? É uma forma de ostracismo. Quando alguém é punido com a perda dos direitos políticos, é uma forma de ostracismo. Então, hoje um exemplo clássico é o impeachment. Não vou entrar no mérito aqui, mas quando alguém é impeachmentado pela lei, ele deveria pelo menos perder os direitos políticos por 10 anos. É uma forma de ostracismo. Os escravos e mulheres estrangeiras são excluídos da vida política, falamos sobre isso. E agora falando então de Péricles, né? Péricles, que é o cara que vai aperfeiçoar a democracia em Atenas, criando um tribunal popular, né, para julgar questões importantes e também remunerando os pobres que queriam participar da vida política. Muitos deles eram eleitos para cargos políticos, mas se não tivesse alguém para financiá-los não poderiam participar. Então Péricles ele vai criar um sistema de remuneração para que as pessoas pudessem participar da vida política. Então esses 3 grandes reformadores: Solon, que extinguiu a escravidão por dívida e mudou o critério de nascimento para um critério de riqueza, para ocupação de cargos públicos; Clístenes, que vai trazer então a democracia, oportunizando todos os cidadãos, independente de ser rico ou pobre, né, de participar, mas dentro daqueles critérios que eu falei: homem acima de 18 anos, nascido em Atenas, filho de pai e mãe ateniense. E Péricles, que vai criar o tribunal popular, mas principalmente vai remunerar os mais pobres para que eles possam participar da vida política. Temos aqui uma pirâmide social para a gente entender como era a sociedade ateniense. Eupátridas, que era a classe principal, mais rica, né, aristocrática. Temos os metecos, os estrangeiros, e os escravos. Essa era a pirâmide social. Esparta, para a gente falar em linhas gerais, né, havia uma diferença entre a educação em Atenas e a educação em Esparta. A educação em Atenas era uma educação mais voltada para a intelectualidade. Era uma educação mais voltada, né, para as artes, para os conhecimentos de filosofia, né, um conhecimento mais intelectual, enquanto que em Esparta a educação ela era mais voltada para a guerra. A gente imagina Esparta como um grande acampamento militar. Toda a educação em Esparta era voltada para o militarismo. Era uma cidade-estado extremamente militarizada. Quando alguém nascia em Esparta, quando uma criança nascia, os anciãos, o asparteiro levava a criança até um ancião. Se a criança apresentasse, por exemplo, um defeito físico, ela era lançada num precipício, ela era morta. Ela não podia ter nenhum tipo de defeito físico. A criança nascia, tudo bem com ela, com 8 anos de idade, ela era tirada do seio familiar e era levada para um acampamento militar, onde ela recebia treinamento militar até os 30 anos de idade. Então, com 30 anos, ela era liberada para casar, embora depois de casado, mesmo assim, não tinha um vínculo com a sua família, não era como a família que nós conhecemos hoje. Muito bem, a questão política em Esparta era diferente de Atenas. Em Atenas, como nós dissemos, teve várias formas de organização política, como a monarquia, a oligarquia, a tirania e depois a democracia. Em Esparta, nós temos a diarquia. Eram 2 reis que governavam, assessorado pela Gerúsia, pela Ápela e pelo Eforato, mas principalmente a Gerúsia, que eram 30 anciãos, né, que auxiliavam o rei. Era um conselho aí dos reis, né, que decidiam os assuntos mais importantes. A forma de governo em Esparta, diferente de Atenas, era uma forma de governo oligárquica, oligarquia. Como nós dissemos ali, oligarquia é o poder na mão de poucos concentrando o poder. É por isso que a gente ouve a expressão, isso é uma oligarquia. Significa que um pequeno grupo é que detém o poder político naquela cidade ou naquela localidade. Ok? Então, a Esparta, a sociedade estava dividida ali em espartanos, que eram os descendentes dos dórios, os únicos que tinham cidadania, os periecos, que eram homens livres, mas sem direito a cidadania nenhuma. E os zilotas, a base da pirâmide aí. Os zilotas eram os descendentes aí dos messênios, vencidos e submetidos aí pelos espartanos. Inclusive tinha uma vez no ano em que o jovem espartano, com 16 anos mais ou menos, ele era liberado para caçar, para matar
um ilota. Davam a ele uma faca, ele tinha que mostrar sua bravura, sua coragem, matando um ilota. Para você ter uma noção, né, de como era difícil a vida de um ilota. De tempo em tempo haviam revoltas, né, desse grupo social aqui. Mas dificilmente, né, logravam muito êxito, até porque os espartanos sufocavam essas revoltas. Mas era comum ocorrer revoltas de escravos. Muito bem, religiosidade, para a gente ir encerrando aqui. Os gregos eram politeístas, eram extremamente religiosos. A mitologia grega é a composição de todos os mitos, crenças dos gregos. Eles acreditavam em vários deuses, os principais deuses, aí nós podemos citar Zeus, que é o deus mais poderoso do Olimpo. Temos também Apolo, que é uma divindade também importante. Apolo, nós temos Hermes, que é o deus mensageiro. Nós temos Afrodite, Hera, e assim por diante, vários deuses aí. Esses deuses gregos, eles tinham sentimentos, pelo menos na mitologia, né? Eles tinham sentimentos parecidos com os sentimentos dos seres humanos. Eles sentiam amor, sentiam ódio, eles se apaixonavam por mulheres humanas, com elas tinham filhos, desses filhos saíam os semideuses ou heróis, como Teseu, Perseu, o próprio Hércules, né, que eram semideuses, nascidos dessas uniões entre deuses e seres humanos. Não havia, por exemplo, esses deuses não determinavam, ou os gregos não buscavam nos deuses um padrão moral. Não havia assim uma busca por um código moral, um código ético. Eles buscavam agradar através de oferenda. Por exemplo, um grego ia viajar, ia pegar, vamos dizer assim, alto mar, com a sua embarcação, ele fazia suas oferendas lá a Poseidon. Então ele tinha um respeito, né, por esse deus, ele venerava, mas não tinha um padrão ético, um padrão moral desses deuses, né? Eles acreditavam que os deuses determinavam a vida das pessoas, né? O destino era determinado, né, pelos deuses, que muitas vezes os deuses até eram cruéis aí com as pessoas, né? Eram cruéis com os seres humanos. É bem interessante ter um filme que é a Guerra de Troia, que narra muito bem essa questão envolvendo deuses, heróis e guerras entre os gregos, principalmente. Então, quem nunca assistiu esse filme, assista, é bem interessante. Então, a religiosidade, basicamente isso, a gente chama dessa questão dos sentimentos de antropopatia, né? Que é atribuir sentimentos humanos às divindades. Basicamente é isso. Espero você na próxima aula. Você pode estar fazendo anotações aí dos PowerPoint. Também vou estar encaminhando para vocês via portal do aluno. Agradeço aí, né, pela tua companhia. Não esquece de curtir o vídeo, né? Um abraço, até a próxima aula.